Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. E estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve, galerinha, para mais uma sexta-feira, né? Já tô vendo o pessoal começando aqui no chat a se preocupar com a data da prova. E sim, a primeira prova é no dia 9 de novembro, tá? Mas é a prova de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. Prova de Matemática é no final de semana seguinte, tá? Só para lembrar, galerinha, tá? Presta atenção, porque final de semana da prova de matemática, que é o dia 16, dia 15 é feriado. Então, não sei como é na cidade que você mora, tá? Se o trânsito fica meio caótico ou não, então fica ligado um pouquinho nisso, tá? Porque se for, sendo feriado, né? Se for bem comum a galera viajar ou alguma coisa assim, pode ser, tá, que o trânsito fique um pouquinho caótico. Então é bom você se programar. Beleza? Então, hoje uma aula tranquila, uma aula um pouco mais light, tá? Que fala o quê? A gente vai falar sobre análise de gráficos e tabelas. Para quem já está percebendo, nosso conteúdo, né, programático de Matemática 1 já está se aproximando do final, tá? Então, a gente começa a entrar na parte da estatística, onde a gente vai fazer uma análise de gráficos e tabelas. Então, a gente vai comentar muito rápido aqui, né, alguns tipos de gráficos e tudo mais, comentar alguns elementos que a tabela pode vir a ter, né, até porque nem sempre aparece uma tabela com todos os elementos estatísticos necessários, tá? Ou então, não necessários, né, mas vamos dizer assim, com todos os elementos estatísticos em si. Geralmente, às vezes vem só quantidade, às vezes vem só percentual, o que está tudo bem, tá? Porque o que aparecer numa tabela vai ser o necessário para você resolver uma questão, tá bom? Mas a gente vai fazer esse comentário aqui e a gente vai fazer o quê? Muita questão, tá bom? E por que que esse tema é tão importante para a gente trabalhar em separado? Por que que a gente não trabalha gráficos já com outra parte da estatística? Que é o seguinte, lembra que a gente comenta, né, muito com vocês o quê? Sempre que você pegar a prova de matemática, passa o olho na prova para você ter uma ideia. Não precisa ler como se estivesse lendo um livro e tudo mais, mas passa o olho na prova, tá? Para você ter uma ideia de que conteúdo está caindo em cada questão, tá bom? E nessa você vai identificar exatamente os seus pontos fortes ali, tá? O conteúdo que você tem mais tranquilidade, um conteúdo que você tem uma boa desenvoltura, tá? E aí você vai começar por esse. Só que tem um detalhe, geralmente, questões que envolvam gráficos são questões muito mais de análise. São questões que você faz cálculos geralmente muito rápidos. Questões que são basicamente de gráficos podem ser questões, e geralmente são, tá? Questões consideradas de nível fácil. Então são aquelas questões que inflam o nosso TRI, mexem bastante no nosso TRI. Então, a sua nota pode dar um grande salto você acertando essas questões que envolvem apenas gráficos, um aumento percentual, uma conta básica para você resolver alguma questão relacionada àquele gráfico. Então, por isso que a gente trata com tanta importância, por isso que a gente trata disso em separado, tá? Separei algumas questões aqui para gente e
praticamente todas são consideradas de nível fácil, tá? E são todas questões do Enem. Não peguei nenhuma questão de outro lugar. Se não me falha a memória, não tem nem do Enem PPL, são todas do Enem, tá? Do Enem tradicional. Beleza? Então a gente vai comentar aqui, tá? O que que seriam alguns elementos que você pode ter numa tabela, tá? Alguns elementos que você pode ter numa tabela, tá? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Racine resolveu entrevistar os seus amigos, tá? Resolveu entrevistar os seus amigos para descobrir por qual time, tá? Para qual time eles torciam, tá bom? E aí o que ele descobriu? Vou colocar bem longo, depois qualquer coisa eu ajeito, tá? Ele descobriu que os amigos dele torciam basicamente pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Botafogo e pelo Fluminense, tá bom? Vamos aumentar isso aqui um pouquinho e já conto para vocês o que vai ter nessa última linha aqui, tá? E aí ele entrevistou um total de 10 amigos. Então vamos falar aqui de quantidade, tá? Quantidade, tá? E acredite ou não, a gente já está começando a trabalhar com o nosso primeiro elemento de tabela. Beleza? Então, ó, 5 amigos do Racine torcem para o Flamengo, tá? 5 amigos do Racine torcem para o Flamengo. 2 amigos do Racine torcem para o Vasco. Um amigo do Racine torce para o Botafogo, tá? E 2 também torcem para o Fluminense. Então você pode perceber que o total de amigos entrevistado pelo Racine é igual a 10, tá? O que que seria essa quantidade, tá? Essa quantidade é considerada a nossa frequência absoluta, tá? Frequência absoluta. Com isso, a gente consegue fazer um outro cara, pequenininho. Vou chamar de FAA. O que que seria o FAA? Esse cara daqui. Isso daqui pode ajudar a gente um pouco mais para frente, tá? A resolver alguns problemas de medidas centrais, tá? O FAA nada mais é do que a nossa frequência absoluta acumulada, tá? Então, FAA, nossa frequência absoluta acumulada. Como assim, Pancho? Não entendi. Simples, a frequência absoluta acumulada é quanto você tem acumulado até aquele momento. Por exemplo, até a primeira linha, tá? Até a primeira linha, então só nesse pedaço aqui. Você tem um total de 5 pessoas. Agora, até a segunda linha, então você vai pegar as duas primeiras linhas. Você tem um acumulado de 7 pessoas. Até a terceira linha, você vai ter um acumulado de 8 pessoas. Opa, pronto, 8 pessoas. E aí, quando chega na nossa última linha, você vai ver o acumulado total, que é igual a 10. A gente não preenche a última linha porque a gente já chegou aqui no total. Então, acumulado até aquele momento. Por isso que a gente chama de frequência absoluta acumulada, beleza? O que que o Racine falou? Nem tenho 10 amigos, tá louco? Tem sim, Racine. A vida são as amizades que você faz no caminho.
Tá bom? Então, vamos lá. A gente tem isso daí como frequência absoluta acumulada. Agora vamos pensar o seguinte: a gente tem um negócio, tá? Que pode ser dado como decimal, pode ser dado como fração, mas geralmente é dado como porcentagem, tá? Deixa eu fazer aqui a linha e aí depois eu centralizo essa porcentagem. Pronto, tá? Então bora lá. Pronto. Você vai ver aquilo ali, na verdade, a porcentagem é chamada de frequência relativa, tá? Então, por isso que geralmente ela vem ou em porcentagem, ou ela vem como uma fração, ou ela vem como um valor decimal, tá bom? Então, quando a gente trabalha isso daí, a gente vai ver o quanto representa do todo. Então, por exemplo, 5 pessoas, que é a quantidade do Flamengo num total de 10, equivale a 50% dos amigos do Racine. 2 pessoas num total de 10 equivale a 20% dos amigos do Racine. Uma pessoa num total de 10 equivale a 10% dos amigos do Racine. E por último, 2 a gente já sabe que é 20%. E repara que se a gente somar todos os percentuais, a gente tem ali essa brincadeira como 100%. Tá bom? E nisso a gente tem a nossa frequência relativa, é relativo ao total, é relacionado, tá, ao todo, tá? E por último, a gente tem o FRA. O que que seria o FRA? FRA, tá? Não ficou legal, né? Que parece que a gente está falando do meu time, Flamengo, mas tá escrito FRA, né? Seria a frequência. Embaçou? Não é possível. Pera aí. Não é possível. Que tela do negócio? Já tô. Pode, mas tá ali no voltamos. Foi, Racine? Foi? Aprovado? Tá. O que que aconteceu, gente? A minha câmera ligou o foco automático, eu tive que desligar, tá? Aí o Racine tava me dando bronca. Mas uma bronca carinhosa, tá? Beleza? Eu não aguento o pessoal toda vez falando pula, pula, tá? O menino lindo do pai. Tá, não, só o que que aconteceu? Deu foco automático, a câmera desfocou de mim, só que aí a gente desligou e configurou manualmente, tá? Então vamos lá. FRA, o FRA, é a frequência relativa acumulada. Tá? Então é aquilo, é o percentual acumulado até aquele momento, tá bom? Então, ó, você já sabe, até a primeira linha você teve 50% acumulado. Até a segunda linha você tem 70% acumulado. Até a próxima linha você tem 80%. Chegou aqui, você fechou os 100%, tá? Então, isso daqui, vamos dizer assim, seria uma tabela com todos os dados, né, padrões apresentados. Você pode encontrar alguma tabela que não tenha essas frequências,
acumuladas? Provavelmente sim. E essas frequências acumuladas geralmente são feitas pela gente para resolver uma questão, tá? Para facilitar a gente numa resolução. Outra coisa, outro detalhe, tá? Você pode encontrar elementos que não tenham nada a ver com o que a gente falou. Como assim? Você pode pegar uma tabela com dizendo qual é a média, qual é a mediana, qual é a moda, qual é o desvio padrão, qual é a variância. Você pode encontrar tudo isso, tá? Você pode encontrar tudo isso, tá? Mas geralmente você tem pelo menos ou o percentual ou a quantidade sendo apresentados, tá bom? E aí, vamos imaginar o seguinte: a gente tem, vamos dizer assim, três gráficos, né? Padrões, na verdade, dois, tá? Gráficos padrões para a gente representar isso daí, tá? A gente pode ter o primeiro gráfico, é 5, 2, 1, 2. 2, 1 e 2. Isso daqui chamado carinhosamente de gráfico de colunas ou gráfico de barras verticais, tá? Tem gente que gosta de chamar de gráfico de colunas, mas tem gente que gosta de chamar de gráfico de barras horizontais. Da mesma maneira, você pode ter um gráfico falando sobre barras horizontais. Esse daí, para que que é usado um gráfico de barras, tá? O gráfico de barras é para você comparar um elemento com o outro, para você ter uma boa visibilidade, né, comparativa entre um e outro. E geralmente aqui vem os valores, né? 5, 2, 1 e 2. Da mesma forma que você pode tê-las verticalmente, você pode tê-las horizontalmente, né? Então você pode ter aqui, ó, vou tentar ir um pouco mais rápido. 5, 2, 1. Ferrei na última barra, né? 2. 5, 2, 1, 2. Tá? Então essa daqui já são as barras horizontais. Fom. Chegar aqui um pouquinho para cima para ficar bonito. Pronto. Barras horizontais. Tá? A gente tem um outro gráfico chamado carinhosamente de gráfico de linhas. Tá? Gráfico de linhas ou gráfico de segmentos. Gráfico formado exatamente, na verdade, para a gente verificar variação. Quando é que você encontra muito o que a gente chama de gráfico de segmento? Ó, o gráfico de segmento é algo mais ou menos assim: 5, 2, 1, 2, tá? Então você consegue verificar a variação através de segmentos de reta. Você geralmente vê isso aonde? Alta do dólar, quando você vai ver bolsa de valores, época de eleição, então aparece toda hora, né? Toda hora. Então, isso daqui é para você verificar variações, tá? Você verificar variações ou oscilações. Então, no nosso exemplo, não faz muito sentido, né? Você usar um gráfico de segmentos, e você não está comparando um único elemento, tá? Vamos dizer assim, o Racine já brincou que ele não tem nem 10 amigos. Então, o que a gente poderia fazer é quantos amigos o Racine tem em momentos de sua vida. E aí você vai pegando por idade, vendo a quantidade de amigos, e aí você faria os segmentos para verificar a oscilação, tá?
Fica tranquilo, Daniel, calma, não precisa se preocupar com variância ainda não. Calma, a gente vai falar sobre isso. Meu Deus do céu, toda vez que eu clico aqui não vai. E a gente tem o terceiro gráfico, que na verdade ele recebe até um apelido, né? Que é conhecido carinhosamente como gráfico de pizza, que de pizza não tem nada, tá? É, na verdade, o nosso gráfico de segmentos. É, de segmentos não, de setores. Olha aí, quase que eu ferrei tudo. Gráfico de setores, tá bom? Por que que ele é chamado de gráfico de setores? Porque ele é formado por setores circulares, que carinhosamente chamamos de quê? De fatias de pizza, tá? Então, quem determina direitinho como funciona, como se comporta, tá? Vai ser exatamente o seu ângulo central, tá bom? Vai ser exatamente o seu ângulo central. Então pensa o seguinte, se a pizza inteira, tá, tem 360 graus, metade dela tem 180 graus, tá? 10% dela vai ter 36 graus. Os outros são o dobro, 72 e 72, tá? Então é isso, tá, que a gente tem no que a gente chama de gráfico de setores. Setores ou pizza, tá bom? Então você tem que se preocupar atenção com o ângulo central, tá? Pode ser que ele te peça algo relacionado ao ângulo, sim, tá? Então, ó, atenção ao ângulo central, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou voltar para a tabela para você tirar seu print, volto para o gráfico para você tirar seu print de novo, e aí a gente vai para os exercícios, fechou? Tá aí o print para sua tabela. Printou? Foi agora para os gráficos, tá? Você vai printar de novo. Print, tá? Não esqueci do seu print, não, tá? Só continuei e aí a gente voltou agora no final. Perfeito? Olha como é que tudo dá certo. Foi, valeu, Ivanete. Vamos começar por uma questão. Acho que é a questão número um, só que não é do Enem, tá? Acho que é só a questão número um que não é do Enem. Errei, eu falei que era só do Enem. Uma questão só não é do Enem, essa é a número um. Todas as outras são do Enem, tá? E Enem, como eu disse, tradicional. Até conferir aqui na hora do print. Vamos lá, no gráfico a seguir está indicada a comparação entre os números de acidentes de trânsito ocorridos durante o mês de março nas avenidas A, B, C e D, tá? E aí a gente tem, ó, A são quatro. Deixa eu anotar aqui embaixo, ó. A são quatro. B são dois. C são dois. D é igual a 1. Seguindo. Em abril foi feito outro gráfico na mesma escala e observou-se que o número de acidentes de março para abril reduziu pela metade em duas dessas avenidas, sem se alterar nas outras duas, tá? O gráfico que representa a comparação entre os números de acidentes nessas avenidas em abril é. Gente, é só a gente comparar. Precisa ser a metade em duas e as outras duas se manter igual. Vamos olhar para o gráfico da letra A. Ninguém se manteve igual. Ninguém igual. Ninguém igual.
Então você vai olhar para a letra A, ó, e mandá-la embora, tá? Repara que na letra A, na verdade, todas foram divididas por 2. Falei um pouquinho mais alto, porque a minha cachorra quase pegou um negócio aqui. Mas vamos lá. Peço desculpas. Agora, na letra B, repara, ó, Avenida A igual. Avenida B eram duas. Então, B igual. A C era 2 e foi para um. Então, a D foi para metade. Pô, a C foi para metade. E a D era um, continuou um. Ficou igual. Tá bom? Então, ó, são três iguais, né? Três iguais. Então, letra B. Fora. Tá? Vamos para a letra C. Letra C. A letra A foi para metade. Letra B, ó, era 2, ficou 2. Foi igual. C era 2, foi para um, metade. D era um, continuou um, igual. Então, opa, letra C, perfeito pra gente. Por desencargo de consciência, vamos olhar a letra D, tá? Encargo de consciência, vamos olhar a letra D. E aí, ó, vamos lá. Letra A foi pela metade. B foi para metade. C foi para metade. E D se manteve igual. Então também está fora. Repare então que a nossa resposta está sendo a letra C. De Cebolinha, mas em homenagem. Não estou acreditando. Em homenagem a que ele está jogando muito, Carrascal. Carrascal acho que está merecendo. Né? Carrascal está merecendo. Cadê o povo aí no chat? Quero o povo no chat respondendo. Só o Ismar respondeu, só a Márcia. Quero todo mundo aí participando, tá? Tira o print que a gente já vai para dois, tá? Como eu disse, deixa eu até afirmar para vocês, ó. Essa questão foi da UERJ do ano passado para esse ano. A questão que a gente vai fazer agora, a questão número 2, é do Enem de 2024, ou seja, o último Enem, tá? O último Enem. Então vamos lá. Questão de número 2. Questão de número 2. Cadê? Cadê o povo? Quero o povo participando, quero o povo comentando, quero o coraçãozinho subindo, tá? Quero bastante coisa. Quero animação. Quero animação. Vamos lá. O gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em bilhões de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações menos o valor total de importações nesse período. Preste atenção, então, ó, que o número de exportações, desculpa, é dado pela linha mais escura e o número de importações é dado pela linha mais clara, tá? Considere os saldos da balança comercial brasileira nos 3 meses destacados no gráfico. Sejam representados por saldo em junho de 2009, S2 é o saldo de janeiro de 2010 e S3 é o saldo de junho de 2010. Ele quer que você ordene do maior para o menor, tá? Vamos fazer o seguinte, ele já não falou aqui, ó, valor total de exportações menos o valor total de importações. Vamos pegar os valores de exportações, então, em cada um deles? Então, ó, em junho de 2009, tá mais ou menos aqui, né? Vamos botar uns 14,5, tá? Em janeiro de 2010 está aqui, ó. Vamos botar ali um 11. Pode botar um 11,5? 11,5, tá? E no terceiro, ele já deu ali 17,1. E aí ele te fala que é menos o valor das importações. E aí, ó, das importações, 10
Aqui tá quase igual, né? As importações estão até um pouquinho maior, então, como está um pouquinho maior, vou botar um 11,6, que não vai influenciar muito, tá? E no outro, 14,8. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Qual vai ser o saldo da balança em 2009? Vai ser 4,5. Aqui vai ser menos 0,1, tá? E aqui vai ser 2,3. Como ele quer do maior para o menor, então primeiro é o S1, segundo é o S3, terceiro o S2. Precisava até fazer tudo isso? Não. O que que você precisava saber? Primeiro, interpretar o gráfico. Vamos voltar lá? Se é um menos o outro, o que você tem que analisar, na verdade, é o tamanho desses comprimentos aqui, tá? De cada um dos períodos. O que tiver maior comprimento, né, com a exportação acima, obviamente, mas o que tiver maior comprimento é exatamente quem tem o maior saldo de balança, tá? E aí bastava você saber que esse daqui, tá, é o maior saldo. Por que que bastava você saber que esse era o maior saldo? Simples, ó. Olha que bobeira. Só tem uma resposta que começa com S1. Todas as outras não começam por S1. Tu sabendo que o maior saldo é exatamente do primeiro período, acabou. Você já marca a letra A. Já acaba a questão A de Arrascaeta. Tá? Como eu disse, Vitor, você lembrou bem, ó, fácil. É o que eu falei com vocês. Questões que envolvem gráficos são talvez as questões mais importantes do Enem. Tá? Por que que são as questões mais importantes do Enem? São as questões que você não pode perder. São as questões que você não pode dar uma bobeira, não pode dar uma vacilada, não pode não confiar que é só aquilo mesmo, tá? Que às vezes tu pega uma questão tranquila assim e tu fala, pô, não deve ser só isso, tem mais alguma coisa, não é possível. E não tem, é só aquilo mesmo. Então, vamos trabalhar essa confiança aí, tá? Que esse tipo de questão é aquela para, ó, bombar a nossa nota, elevar a nossa nota lá no alto. Beleza? Acho que já deu para tirar o print, né? Deixei nesse tempo aqui. Agora, só um detalhe. Essa questão número 3 é do Enem de 2023, mas só um detalhe, tá? Ela não tem nenhum problema de enunciado. Zero, zero. Porém, no Enem de 2023, ela foi anulada. Mas por que que você botou uma questão anulada? Não é porque ela não tem resposta. É porque teve uma questão semelhante, tão semelhante, praticamente igual, em outro vestibular. E o Enem não admite isso, admite questões que ainda não apareceram, questões inéditas, por assim dizer. Então, por isso que essa questão foi anulada, tá? Mas é uma questão boa para a gente treinar a interpretação e resolver essa questão assim, ó, em 20 segundos, tá? Em 20 segundos. Tá bom? Então, ó, pô, a gente botou uma questão anulada. Botei uma questão anulada que tem resposta. E o motivo da anulação não é problema com a resposta. É só com a, vamos dizer assim, com o ineditismo da questão. Beleza? Então vamos lá, número 3. O gráfico expõe alguns números da gripe AH1N1. Entre as categorias que estão, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores de saúde. Por quê? Porque eles já estão aqui lindamente nos seus 100%. De acordo com o gráfico entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe H1N1 é a categoria D. Ele quer a mais exposta. Ele não quer a melhor, a mais vacinada, tá? Então vamos pensar nisso. Se é mais exposta, tá bom? Se é mais exposta, então significa dizer que é a categoria menos vacinada. É a que tem a menor vacinação, tá? Então você vai subir o seu gráfico, você vai olhar o seu gráfico e você vai ver qual é a menor barra. Lembra que eu falei com vocês agora há pouco?
que gráfico de barras são muito bons para a gente comparar elementos entre si. Fica fácil você olhar para um gráfico desse e descobrir qual barra qual menos vacinado. Por quê? É só você ver qual é a menor barra, tá? Então, ó, a menor barra é exatamente a dos adultos entre 20 e 29 anos. E ainda tem um pequeno detalhe, tá? Que o Enem foi maravilhoso nesse ponto. Pena que a questão foi anulada, mas o Enem foi maravilhoso nesse ponto, que é o quê? As barras estão em ordem crescente. Essa daqui é a menor e essa daqui é a maior. Repara que forma uma escadinha, tá? Nunca retorna, tá? Nunca retorna. Tá bom? Então, maravilhoso essa brincadeira aí, né? Crianças, não, adultos entre 20 e 29 anos, letra D, de La Cruz. Se aparece no teu Enem, tu marca com tranquilidade ou você fica achando que tem alguma pegadinha? E aí? Agora vamos lá. Um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatística, questão número 4, questão do Enem também, tá? Propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de estudantes. Ah, Pan, você vai falar de média agora? Não, é só um comentário sobre média, a gente não vai calcular nada, tá? Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou a amostra de 10 estudantes, anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilograma e a altura em metro obtidas na atividade, tá? Então tá aí. Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos referente à massa corporal e à altura. E aí começa a brincadeira. Obtendo, respectivamente, 80 quilogramas e 1,65 m. 1,65 m. Um salto de 7. Tá bom. Qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e a altura acima da média? Então, a massa abaixo e a altura acima, tá? Vamos pensar o seguinte, tá? Primeiro, se ele quer o percentual, vamos ver quantos estudantes tem nessa brincadeira, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Tranquilo? Então, ó. E precisava disso tudo? Não, né? Porque ele falou aqui que eram 10 estudantes. Então não precisava disso tudo. Então vamos pensar já como a gente vai começar a partir para a resolução. E eu vou fazer essa resolução, vou ser bem sincero, tá? Vou fazer por regra de 3. Se 10 pessoas equivale a 100%, vamos descobrir quantas pessoas tem. E aí chamar de X. Vou fazer por regra de 3, porque quem não gosta de matemática gosta de regra de 3 com certeza, tá? Então, ó. O que que você vai fazer aqui nesse gráfico? Você vai pegar duas canetas pretas que você vai levar mais de uma. Uma você vai apoiar e a outra você vai rabiscar. Como assim? Ó, 80 quilogramas. Você vai fazer uma linha exatamente reta aqui no 80 quilogramas. Tá. Então, para a direita, são aqueles acima. Para a esquerda, são os que estão abaixo. Tá? Agora vamos lá. Ele falou que a altura é 1,65 m. Então você vai vir aqui, ó. 1,65 m. Quem está para cima dessa reta é acima da média de altura. E quem está abaixo está, obviamente, abaixo. Tá? Gente, e quem está na linha está exatamente na média, também mede 1,65 m, tá? Ele quer o seguinte, ó.
Massa corporal abaixo da média. Massa corporal abaixo da média. Então, ó, vai ser a galera que está nessa região aqui da esquerda, certo? Abaixo da média, essa galera aqui da esquerda. Pronto. E ele quer que a altura seja acima da média. Se a altura é acima da média, então é na parte de cima. Então, ó, toda essa região aqui. Tem só um pedaço que está pintado com as duas cores, certo? Desse pedaço, a gente tem só dois estudantes. E os dois que estão na linha? Se estão na linha, tá? Não estão nem acima nem abaixo. Eles estão exatamente na média. Então você quer trabalhar com dois estudantes, tá? E aí vamos dizer que bateu aquela insegurança, você vai fazer a sua regra de três, cruzou. E aí, 10x é igual a 200. X vai ser igual a 200 dividido por 10. Então x vai ser igual a 20%. Tá bom? 20%, letra B, de Bruno Henrique. Essa envolveu a gente trabalhar com mais processos, tá? Mas é mais para a gente identificar. E só toma cuidado com quem está exatamente na média, tá? Sim, eu estava cantando exatamente essa música, Ivanete. Exatamente essa música. Vamos lá, questão número 5 para a gente encerrar por hoje, para o Renan não expulsar a gente de maneira absurda. No período de 2005 a 2013, o valor da venda de imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento de aluguéis. Os gráficos apresentam a evolução desses valores para o mesmo imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. A rentabilidade, agora é a parte importante, é calculada pela razão entre o valor mensal de aluguel e o valor de mercado desse imóvel, tá? Com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade foi maior. Então é só você pegar cada valor aqui e dividir pelo valor daqui, tá? Não precisa se preocupar com casa decimal, de milhar, de tudo mais. Não, a gente só vai trabalhar ali, tudo bonitinho. Então, ó, em 2005, 630 por 90. Então, 2005, 630 por 90, que vai dar igual a 7. Então, 2005 a gente já tem um resultado. Próximo. 2007, 960 e 120. 960 e 120, tá? 960 e 120, essa divisão vai dar 8, tá? 2009, 1350, 1350 e 270, tá? Isso vai dar 5, vai dar 5. 2011, 1800 e 450. O Racine só não me chamou porque sabe que a gente está no final, né? 450. Então isso vai dar 4. E por último, 2013, 3.240.
Não, é 3.240. 3.240 por 540. Cortando os zeros, isso daqui vai dar 6. Então, resposta: 2007. Letra B. Tá bom? É isso. Assim, acabei, cara. Vocês escutam o Racine falando isso? Eu vou botar o microfone perto. Mas tá no meu microfone, cara. Tá? Vamos, terminamos. Gente, tira o print aí, tá? Tira o print da número 5. E se ficou alguma coisa da número 6, ó, tira o print aí, principalmente dessa parte do gráfico. Tá bom? Gente, beijo no coração de vocês. Espero vê-los semana que vem novamente. Quero vocês bem agitados, bem animados. A gente vai falar de média, vai falar de mediana, vai falar de moda, coisa que aparece direto. Então eu quero todo mundo animado, tá? Todo mundo animado. Eu quero isso aqui como se fosse um show, todo mundo com um celularzinho com luzinha piscando e vamos pra dentro. Beleza? Um beijo no coração de vocês e até. Tchau, tchau. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.